Olá, meus amores, de volta com a nossa aula, fichas de leitura. Já estão com o livro de vocês em mão? Vamos pegar As Aventuras do Bode Ioiô, Nonato Nogueira. Bem, meus amores, hoje a gente vai concluir a leitura do livro todo, começando do Ateliê Raimundo Sela. Ateliê Raimundo Sela, que tal? Vamos lá? Esse bode ioiô, hein, meus amores? Quando o bode passava pelas ruas do centro da cidade, era a maior diversão. Os meninos que brincavam de carrinhos ou de bola e as meninas que brincavam com suas bonecas de pano paravam para admirar o ioiô, um amigo da criançada. Engraçado é que o ioiô, que era um bode por fora, parecia ser um menino por dentro. Durante a inauguração da Praça do Ferreira, do majestoso Cine Moderno, em 1921, Ioiô resolveu por lá passar. Depois que o empresário Luiz Severiano Ribeiro e o prefeito da cidade, o senhor Ildefonso Albano, fizeram os discursos da cerimônia. O bode, no ato de molecagem, comeu a fita inaugural. Não é à toa que ele entrou para a história, um personagem riquíssimo. As Aventuras do Bode Ioiô. E outro segredo, é nosso, é cearense. Faz parte do nosso patrimônio. Meu Deus, comeram a fita, gritou desesperado uma das autoridades presentes ao ato. É o Bode Ioiô, meus amores. E a inauguração virou uma grande bagunça. De repente, sem que ninguém percebesse, Ioiô saiu correndo de fininho do local e foi perambular pela igreja do Rosário. Sai daqui, seu bode danado, gritou o vigário. O bode, com ar de decepção, saiu devagarzinho, dali na direção da praia de Iracema. Seu dia foi intenso, ele estava muito cansado. Aprontou todas, o bode ioiô, todas. Mas ele caiu no gosto popular. Passaram-se alguns dias e o bode não apareceu na Praça do Ferreira. Todos os frequentadores do local estavam preocupados. O que teria acontecido com o bode ioiô? Perguntou Antônio Português ao Raimundo Engraxate. Talvez esteja doente ou tenha voltado para o interior, pensou Chico Soldado. Na verdade, ninguém soube responder o que teria de fato acontecido com o bode ioiô. Só o bode poderia responder, mas todos sabiam que ioiô, pelo fato de ser um bicho, não sabia falar e também por estar sumido, nada se podia saber sobre ele. O que ninguém sabia é que o bode estava ficando velho e cansado. Além do mais, temia os carros que começaram a circular pelo centro da cidade. Sem falar daqueles moradores que já não o respeitavam, pelo fato de ser um velho bode, prestes a se aposentar. Nas poucas vezes que se dirigia à Praça do Ferreira e avistava as crianças brincando de bola nas calçadas, o bode se entristecia e parecia até chorar. Ioiô já não queria mais tomar parte das brincadeiras. Vem aqui, Ioiô, gritava Juraci, vem brincar de pegar, mas o bode não tinha mais a mesma disposição de antes. Ele andava meio esgotado e quando se dirigia ao velho banco da praça, era apenas para dormir e nada mais. Certo dia o bode não saiu de casa. O que teria acontecido com Ioiô? Perguntou Chico das Tapioca. O bode parecia estar adormecido, de tão velho, já que não conseguia se levantar, e assim ficou por semanas. Não tardou muito e os moradores da cidade ficaram sabendo pelo jornal que o cidadão Ioiô havia morrido. O silêncio foi geral. Não se ouvia nenhum pensamento. Depois houve murmúrios e a cidade toda entristeceu. As crianças naquele dia decidiram não brincar. Os intelectuais, políticos e frequentadores da praça começaram a chorar em memória do amigo querido. Os cafés fecharam as portas para homenagear o cidadão mais querido da cidade amada. O que foi que aconteceu? Perguntou o condutor do bonde.
bonde ao desembarcar na Praça do Ferreira. Uma coisa horrível, nosso velho amigo Ioiô acabou de falecer, respondeu entristecido o cidadão que passava. E a cidade, num gesto solene, parou para prestar a última homenagem a um bode que era amigo de todos, especialmente das crianças, um eterno boêmio de nossa bela cidade, bela e amada cidade. Oi, vem me visitar, estou no Museu do Ceará. Quem foi o bode Ioiô? O bode Ioiô chegou em Fortaleza em 1915 e foi vendido por um retirante sertanejo a uma empresa inglesa, cujo nome era Rossbeck Brasil, companhia instalada na antiga Praça do Peixe, atual Praça de Iracema. A partir de então, todas as cidades passou a ver e admirar o bicho de chifre e barbincha e tudo que um bode tem direito. Parecia até uma personalidade política ou um artista famoso, mas na verdade era apenas um bode e, por sinal, muito inteligente e sapeca. Segundo os antigos moradores de Fortaleza, o bode era um boêmio itinerante que se dirigia diariamente à Praça do Ferreira, na época o centro cultural e intelectual da cidade. Nessa praça funcionavam famosos cafés como o Javá, sede do movimento literário mais importante de nossa cidade, conhecido como Padaria Espiritual. Foi nas suas andanças pelo centro de Fortaleza que Ioiô tornou-se conhecido e querido pelas crianças, que faziam uma festa quando avistavam o tal bode. Além das crianças, o bode gostava muito das moças e tinha uma amizade profunda pelos boêmios e escritores de Fortaleza. Ele só faltava falar, ler e escrever. Passaram-se anos e o bode começou a envelhecer, o que de certo modo acabou reduzindo suas caminhadas da praia de Iracema à Praça do Ferreira e adjacências. Além do mais, a cidade estava crescendo de forma desordenada. Muitos automóveis, bondes e ônibus passaram a circular pelo centro, o que acabou por tornar a cidade um espaço muito perigoso para um velho bode andarilho. Certo dia a cidade acordou com as manchetes nos mais importantes jornais da época. O velho Ioiô havia falecido. Tal fato ocorreu no ano de 1931 e a cidade entristeceu-se com a morte de seu mais famoso e querido cidadão. O bode, que havia se tornado um herói popular, foi embalsamado e doado pela empresa inglesa ao Museu do Ceará. Ainda hoje, Ioiô é uma das peças mais procuradas pelos visitantes do museu, um cidadão que faz parte de nossa história e que permanece vivo na memória de todos nós. Para saber mais, Ioiô é um brinquedo constituído de uma bombina ou carretel, a que se enrola um cordão ou fieira e se dá um movimento de rotação. Café Javá era um dos quadros quiosques de cafés localizados na Praça do Ferreira, entre as ruas Guilherme Rocha e Floriano Peixoto. Foi no Café Javá que, em 1892, nasceu o movimento literário mais importante de nossa terra, a Padaria Espiritual. Praça do Ferreira recebeu esse nome para homenagear o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, que foi presidente da Câmara e intendente municipal. Cine Moderno foi uma das mais importantes salas de exibição de filmes de Fortaleza, inaugurado em 1921 por iniciativa do empresário Luiz Severiano Ribeiro. Estava localizado na Praça do Ferreira. Raimundo Sela nasceu na cidade de Sobral, no Ceará, no ano de 1890. Ele foi o pintor, gravador e formou-se em Ciências e Letras no Liceu do Ceará. Em 1910, cursou a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
De 1920 até 1922, estudou em Paris. Ao retornar ao Brasil, deu aulas de desenho no Colégio Militar e geometria descritiva na Escola de Agronomia do Ceará. Em 1938, pintou o painel Abolição dos Escravos no Porto de Fortaleza. No ano de 1945, passou a residir em Niterói, local onde faleceu em 1954. Ildefonso Albano foi prefeito de Fortaleza de 1912 a 1914 e de 1921 a 1923. Cidadão é aquele que habita na cidade. Bem, meus amores, esse é o nosso livro, Bodinho Ioiô, a história linda. Por meio e por fim, vocês perceberam que eu mudei de expressão. É porque eu me animei com as travessuras do Bodinho Ioiô. Não tive a oportunidade, né, porque é essa época, mas conheci ele pela nossa literatura e uma história linda, riquíssima. Mas se vocês perceberem, vocês tiram uma lição para vocês, tem duas fases. A fase aqui se retrata como velhice, o bode ficou velho, mas não é diferente com o ser humano. A idade vai passando, vai chegando a uma certa idade avançada e com isso vem as debilitações do nosso corpo. O nosso corpo não é mais o mesmo, o movimento não é mais o mesmo. O que o Bodinho Ioiô passou, nossos avós passam, tá? Então vamos tirar uma lição e respeitar os idosos, tudo bem? Porque por trás daquele idoso há uma grande história, grandes lutas, batalhas vencidas, tá? Onde esse mundo hoje, violento, que muitas coisas está tirando os valores, vamos proteger os nossos avós. E um idoso estranho, se você passar por ele na rua, ser cordial, ser educado, gentil e não maltratar. Lembre-se que daqui a alguns anos vai ser você, tá certo? Então esse livro ele tem duas faces. Temos o nosso Bodinho Ioiô, que vive eternizado no Museu do Ceará, as aventuras, e retrata sim a fase, a terceira idade, que é onde os velhos são retratados com esquecimento, isolado num banco, só no espaço da casa. E não é para ser assim, tá? Esse livro ele é riquíssimo. Hoje eu quero que vocês concluam a leitura do livro, tudo bem? A atividade eu quero ver o desenho de todos, tá? Sem exceção, postar no grupo, porque o grupo é onde vocês vão compartilhar as experiências, tudo bem? Tá certo? Então, esse foi o nosso momento ficha de leitura. E leiam, tá?